Olá, bom dia, como vai você? Tudo bem? Que bom encontrá-lo novamente durante esta semana. Vamos estar aqui até sexta-feira. Ontem tivemos um querido amigo, o André, trazendo a mensagem, a palavra de Deus para você. Hoje estou aqui, sou o pastor Carlos José de Lima, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Este programa Orvalho da Manhã, pela sua rádio querida, Mundial FM Web, é patrocinado pela Igreja Adventista, esse programa Orvalho da Manhã. Temos a alegre satisfação de trazer essa meditação, essa reflexão espiritual, essa comunhão com Deus durante as suas manhãs. Eu creio que você tem apreciado o trabalho, temos encontrado algumas pessoas especiais, elas têm dito que têm apreciado muito esse tipo de programação e trabalho. Divulgue também. Menciono aqui o Fábio. Encontrei no domingo na feira da cidade, batemos um pequeno papo ali e foi muito agradável. Ele disse que ouve sempre, aprecia, inclusive durante o dia, não apenas uma vez, mas reprisa, né? Assiste 2 vezes o programa. Divulgue esse trabalho. Nossa intenção é abençoar a sua vida, o seu lar e a sua família. Queremos dizer também que se você mandar o seu olá, o seu pedido de oração, teremos a maior satisfação de interceder por você no final deste programa. Vamos preparar o nosso coração para a mensagem que virá? Que tal ouvirmos um belíssimo hino? Amanhã eu quero dizer também que se você tem uma preferência de algum hino, de alguma música de louvor a Deus, pode trazer a sugestão e vamos nos esforçar por suprir esse desejo do seu coração, tá bom? Enquanto isso, então, você ouve com o coral jovem do Rio, Ainda Sou o Mesmo. Belíssimo hino para o deleite do seu coração. Vento que eu soprei fez você viver.
Deus maravilhoso, Ele é sempre o mesmo. Um dia vamos entender como Ele foi paciente e bondoso conosco. Já podemos entender isso, não é? Mas vai ficando cada vez mais claro essa bondade, essa constância positiva do nosso Deus. O programa Orvalho da Manhã chega no ponto central, que é a mensagem de Deus para você. Lembrando que este programa Orvalho da Manhã tem o seu título baseado em Oséias 14, o verso 5. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como cedro do Líbano. Oh, que bênção, que vida maravilhosa Deus deseja para nós. Que isto se cumpra em sua vida. Lembramos que este programa tem oferecido aos seus queridos ouvintes gratuitamente o livro A Chave da Virada. Se você deseja algo histórico e profético, aqui está o livro O Grande Conflito, um clássico. E se deseja também um curso de aprofundamento nas Escrituras, mais este manual, Jesus, o Restaurador da Vida. Desejamos que você se aprofunde nas coisas espirituais. Leve a vida de uma forma séria, vida espiritual. Não deixe para depois o seu preparo. Jesus em breve voltará e deseja que estejamos prontos, preparados. Além disso, temos a incerteza dessa vida. Temos que estar preparados todo o tempo. E parabéns por acompanhar esse programa, que já é um início de sua comunhão com Deus, talvez para muitos. Vamos para a palavra de Deus, então? Vamos buscar o Senhor. Como estamos já propondo neste mês de novembro, temos uma série, estamos propondo uma série, Histórias Inspiradoras dos Grandes Hinos da Fé Cristã. E hoje vamos refletir um pouquinho sobre o hino Castelo Forte. Mas a base do hino Castelo Forte, que foi composto pelo grande Martinho Lutero, sua base está no Salmo 46, um belíssimo salmo das Escrituras Sagradas. Então, neste momento, nós vamos ler este salmo, depois vou trazer a parte histórica, e depois vou também comentar um pouco sobre o salmo. Vamos então para a leitura deste belíssimo salmo de confiança em Deus. Diz aqui: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Já retornaremos em instantes para o Salmo, mas vamos para a parte do hino Castelo Forte. O autor, então, como dissemos, é Martinho Lutero. Ele nasceu em Eisleben, na Alemanha, em 1483. Estudou Direito na Universidade de Erfurt.
e formou-se em 1503 em Direito. Em 1505, com um profundo anseio de conhecer as coisas referentes a Deus e à salvação, dedicou-se à vida monástica e entrou para o mosteiro. Tempo depois, foi ordenado sacerdote. Foi chamado para o cargo de professor da Universidade de Wittenberg. Nesse trabalho, ele se aplicou ao estudo das Escrituras nas línguas originais. Mais tarde, empreendeu uma viagem para Roma. Ali, se tornou uma pessoa cética em relação a certos aspectos da igreja, decepcionou-se com aquilo que viu naquele contexto. Voltou abatido para a sua igreja, para a sua terra, e começou então a desenvolver uma teologia bíblica. E então ele afixou as famosas 95 teses à porta da igreja. Essas 95 teses eram sobre não justificação pela fé, como alguns acreditam, mas 95 teses contra as indulgências, que seria a compra do perdão. Iniciou-se ali, então, o grande movimento da Reforma Protestante, que abalou, de certa forma, o mundo religioso a partir disso. Em 1527, ele teve um incidente na cidade de Worms, na Alemanha, uma assembleia de altos prelados da igreja e autoridades governamentais que o convocaram, juntamente com Carlos V, imperador da Alemanha, para o julgarem suas ideias. Lutero ali foi, e ele foi condenado. Ele compareceu. Ele foi condenado como herege, sujeito à morte. À noite, terminada a assembleia, Lutero voltava para Wittenberg quando alguns de seus amigos encapuzados o raptaram. Colocaram-no numa carruagem, transportaram para um castelo em Wartburgo. E ali estavam eles fazendo isso. Não sabia Lutero, a princípio, quem eram essas pessoas. Ele foi raptado e os seus amigos tinham medo que ele viesse realmente a morrer. E ali ele ficou durante 1 ano. E, por ocasião, ele ficou deprimido, de certa forma, porque achava que sua liberdade realmente tinha se ido. Mas o impressionante é que Deus usou para traduzir ali a Bíblia do latim para a língua alemã, colocando a Bíblia à disposição das pessoas comuns. Foi inspirado, então, nesse tempo em que esteve protegido no castelo de Wittenberg, através do Salmo 46, para compor também este importante hino, Castelo Forte. É um hino que tem abalado positivamente a estrutura de tantos. Assim como o Salmo 46 é poderoso, a gente pode perceber a mesma energia espiritual, em certo sentido, que está no Salmo, sendo também trazida para o hino Castelo Forte. E tornou-se assim este hino, o hino da batalha da Reforma. Lutero introduziu também nos cultos das igrejas os cânticos congregacionais, o que muito contribuiu para a divulgação e fortalecimento dos ensinos da Bíblia entre o povo. Ele era um músico nato, escreveu mais de 30 hinos, e ele cria na importância da música nos serviços religiosos e na vida dos crentes. Sobre isso, ele escreveu: estou fortemente persuadido de que depois da teologia, a música é a única arte capaz de dar paz e alegria ao coração. Lutero morreu em 1546, aos 63 anos de idade.
No entanto, erguido em homenagem a ele na cidade de Wittenberg, berço da Reforma, acha-se inscrita a primeira linha de seu inesquecível hino: Castelo forte é nosso Deus, refúgio e fortaleza. Passo agora a uma reflexão rápida sobre o Salmo 46. O Salmo 46 tem aqui uma nota de confiança absoluta em Deus. Primeiro verso diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é o refúgio. É interessante que aqui também tem uma imagem de uma cidade, e Deus está no meio dela. Mas mais do que Deus estar no meio dela, ele é o protetor da cidade. Ele é o muro real, verdadeiro, que protege essa cidade de refúgio para aqueles que nele confiam. Existem 3 versos que se repetem aqui. Este primeiro que nós vimos. Existe o verso 7 que diz: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Novamente dizendo que Deus é o nosso refúgio. E o Salmo termina, no verso 11, com as mesmas palavras: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Querido amigo, querido ouvinte, nas dificuldades desta vida, podemos ter a certeza de que Deus é o nosso refúgio. Não somos assolados por maiores males, porque Deus é o nosso refúgio. Este mundo ainda está numa situação habitável, porque Deus é o nosso refúgio. Saiba que Ele está no meio da cidade. Ele deve estar no centro da sua vida, portanto. As tormentas, as dificuldades existem, mas Deus é o nosso refúgio. Corramos a Ele constantemente. Busquemos a sua presença, porque Ele é a nossa proteção. Você crê nisso? Creia. Até alguns amigos estavam dizendo, né? O João aqui mencionou esta tragédia ali no sul do Brasil, onde viu um vídeo de uma senhora simples buscando a presença de Deus, e a sua casa não foi destruída. Quero também mencionar aqui, numa das revistas de comunicação da Igreja Adventista, quando caiu uma bomba lá no Japão, na Segunda Guerra Mundial, a Igreja Adventista permaneceu de pé, como um monumento do cuidado de Deus por aquela igreja, enquanto ao redor tudo estava destruído. Claro que algum cético pode dizer, mas por que não protegeu todo mundo? Queridos, quanto mais intimidade com Deus, mais proteção poderemos ter. Não teremos uma vida fácil também, mas podemos ter a certeza de que Deus nos sustentará em toda ocasião. Permaneça ao lado de Cristo. Esse é o lado da vitória. Há um conflito aí entre o bem e o mal. Se mantenha ao lado de Cristo. Ele está no meio da cidade. Ele é o verdadeiro muro de proteção. Que ele também seja o centro e a sua proteção. O seu centro e a sua proteção. Ouçamos agora o hino Castelo Forte, uma versão muito especial, interessante, Quarteto Castelo Forte, interpretando o hino, então, Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza. Com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás, com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos imperdidos.
nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, o Senhor dos altos céus, e sendo também Deus, triunfa na batalha. Que Deus a luta vencerá, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. Querido, prezado ouvinte, Castelo forte é o nosso Deus, refúgio e fortaleza. Desculpe-me. Neste momento, vamos correr para o refúgio através da oração. Obrigado pelo seu pedido. Podemos orar juntos neste momento. Concentre-se, busquemos a presença do Senhor. Ó Pai bondoso, ó Deus querido, Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Neste mundo de tantas aflições e perigos, somos preservados pela Sua providência, pelos santos anjos, pela Sua guarda especial e pela Tua presença constante em nossa vida, pelo Espírito que nos traz vida e liberdade. Ó Senhor, fomos comprados por um preço infinito, somos joias da Tua coroa, somos preciosos ao Teu coração e aos Teus olhos. Portanto, fique conosco cada instante, abençoe-nos, protege-nos e nos dê a vitória, e vitórias mais e mais constantes e duradouras. Neste momento, Senhor, oramos em favor de nossa querida audiência. Oramos para que eles sejam firmes e fortes, leais, protegidos, guiados, e cada projeto da vida dos nossos ouvintes, em Jesus, através dele, pelo poder dele, possam ser realizadas. Isabel, Senhor, a abençoe ricamente. Lembramos-nos aqui do André, que também pede por Lucilane e Heitor. Oramos também pelo Flávio e sua querida família. Oramos também e pedimos em favor do Vitor e Luciana e a família também. Senhor, nosso Pai, quão importantes são as famílias na sociedade, quão importantes são os lares. Portanto, torne-os fortes, sólidos e firmes, leais uns aos outros. Pedimos também pela Jéssica, seus planos, que o Senhor a abençoe em todos os seus planos. A Elisa, seu esposo, seu trabalho. A Isaura também pede pela sua família, pelos seus irmãos, por todas as pessoas queridas em sua vida. A Aparecida também reconhece as bênçãos de Deus e pede ainda mais bênçãos, que o Senhor possa suprir tudo e muito mais abundantemente do que aquilo que ela pede ou necessita. O Bruno, a Paola, a Sofia, que o Senhor os abençoe ricamente, essa querida família. Peço também pelo Fábio e agradeço pela vida dele, esse ouvinte querido, assíduo, que o Senhor o fortaleça, o abençoe. Tantos outros que não pediram, mas têm no seu coração esta comunhão, que o Senhor os guarde e os livre de todo o mal. Dá-nos um dia feliz, abençoado, protegidos e guiados pelo Espírito Santo, pelos santos anjos. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém.
É sempre uma alegria estar com vocês durante as manhãs. É uma bênção saber que temos amigos, ouvintes, apreciando esse trabalho e se colocando à disposição da influência do Espírito Santo. Divulgue este trabalho, divulgue este programa, divulgue esta rádio. A intenção nossa é que Jesus volte logo, que seu coração esteja bem, que sua vida esteja pronta quando ele logo aparecer nas nuvens dos céus. Lembrando que a Igreja Adventista está de braços abertos para você. E terminamos com a inspiradora promessa e declaração de Cristo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.